Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus lhe abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, mais uma vez para transmitir uma palavra de fé, dar uma orientação espiritual e também para falar um pouco a respeito do que acontecerá na Igreja do Novo Nascimento. Durante o programa você vai acompanhar mais um testemunho, desta vez o testemunho da Gisele, que chegou na Igreja do Novo Nascimento, enfrentando vários problemas espirituais, financeiros, problemas na família, mas através da fé ela foi vencendo. E a Gisele tinha um grande sonho, que era poder se tornar mãe, né? Ter um filho, o que para muitas mulheres é absolutamente normal, para ela era considerado impossível, devido a problemas de saúde que ela havia tido, e humanamente falando ela não tinha como ter um filho, mas através da oração, por meio da fé, da oração, Deus tornou possível aquilo que era impossível. Nós vamos daqui a pouquinho acompanhar o testemunho dela. No final do programa eu vou realizar uma oração importante para que você tenha forças e possa chegar na igreja, e vamos falar a respeito do que acontecerá na Igreja do Novo Nascimento neste domingo. E eu gostaria já no início do programa lembrar que esta semana nós tivemos o lançamento desse livro que tem o título Do Deserto ao Manancial. Eu estou pregando o Evangelho há 28 anos, já passei por muitas experiências, né, durante esses anos, e o Espírito Santo me deu a direção para que eu escrevesse um pouco a respeito desse assunto, que para muitos cristãos é um assunto até, de certa forma, desconhecido. Muitas pessoas ouvem falar a respeito do deserto espiritual, mas muitas das vezes elas não sabem como acontece, de que maneira elas devem se proceder para vencer aquele período de deserto espiritual, porque o deserto espiritual não se trata de um lugar, né, evidentemente, mas de um período de lutas, adversidades, circunstâncias contrárias, e que só conseguimos vencer, né, através da nossa fé em Deus. Só conseguimos sair do deserto com Deus. Não há como vencermos o deserto apoiado nas pessoas, mas só conseguimos vencer com Deus. E esse livro, que contém aí quase 200 páginas, ele vem falando a respeito do deserto. Eu venho falando nesse livro, né, a respeito de experiências que vivi, de como as pessoas devem se proceder, como o cristão deve fazer para que ele possa vencer os desertos que surgem e assim ele possa conquistar uma vida muito mais abençoada por Deus. O livro contém quase que 200 páginas, e nesse livro também eu fiz questão de postar algumas fotos, né, dos momentos mais importantes que eu vivi na viagem missionária que fiz, tanto para o Egito como também para Israel. Eu estive no Egito, eu estive no Monte Sinai, eu estive em Israel no ano de 2011, né? E tive experiências importantíssimas nessa viagem missionária, e resolvi colocar algumas fotos e falar, né, também um pouquinho desses lugares, da experiência que eu tive lá
e que foi muito importante. Mas o mais importante são as orientações que esse livro traz e que com certeza vai abençoar a muitas pessoas. O livro foi lançado pela editora Novo Nascimento, e caso você queira adquirir esse livro, você queira comprar este livro, você pode entrar em contato com esse telefone que aparece aí no vídeo, 3432-4935, de segunda a sexta, né? Você pode ligar 3432-4935, você vai saber, vai obter informações a respeito de como comprar. Ou também você pode entrar no nosso site, igrejadonovo-nascimento.org.br, e através do site você também poderá comprar esse livro que tem esse título, Do Deserto ao Manancial. Nós vamos a um breve intervalo e depois eu volto falando a respeito da oração que acontecerá neste domingo e das reuniões do Espírito Santo. Vamos ao intervalo e a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do Encontro com Deus, domingo às 9h e às 7h. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Eu quero lembrar que daqui a pouquinho nós teremos um momento da oração, uma oração importante para que você possa adquirir forças e também possa chegar na igreja e buscar, né, através da fé, a transformação da sua vida. Neste domingo, nós estaremos realizando às 9h e depois às 7h essas duas reuniões do Espírito Santo, duas reuniões direcionadas para que as pessoas se fortaleçam espiritualmente, tenham as suas experiências com Deus. Mas neste domingo faremos uma oração muito importante em favor das pessoas que estão enfrentando uma situação considerada impossível, aquela situação que você entende, você já teve, né, provas de que, humanamente falando, ela não pode ser resolvida, ela não pode ser solucionada. São situações, são problemas que você diz que pela capacidade humana não consigo resolver, eu não tenho como sair daquela determinada situação, eu não tenho como transformar aquela situação pelas condições humanas. Eu preciso de que Deus venha se manifestar, Deus venha responder. Muitas das vezes a gente se depara com pessoas que, por exemplo, estão doentes, né? E elas estão com doenças consideradas incuráveis. Muitas das vezes a gente vê pessoas atravessando, enfrentando um grave problema na família, e um problema que a pessoa não conseguiu resolver. Às vezes um casamento que está se destruindo e a pessoa vem tentando com as suas próprias forças resolver aquela situação, não consegue. Muitas das vezes por trás daquele problema existe a atuação de forças malignas. Nem todos os problemas são causados pelo diabo, pelas forças malignas, mas nós não podemos esquecer o que a Bíblia mostra aí, pelos próprios acontecimentos diante dos nossos olhos. Nós vivemos num mundo de trevas, né? Num mundo onde há muitas forças malignas agindo, atuando para destruir. E, de fato, existem problemas que são problemas de ordem espiritual. Existem pessoas, por exemplo, oprimidas espiritualmente, existem pessoas com doenças causadas por forças malignas,
como a Bíblia diz, causada por espírito de enfermidade. Existem pessoas enfrentando uma série de situações que elas não conseguem resolver, elas não conseguem vencer, elas não conseguem solucionar. Ora, o Senhor Jesus, numa ocasião, ele afirmou que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quem sabe você está me assistindo agora e você tem na sua vida um determinado problema que você diz, de fato, eu não consigo resolver, humanamente falando, parece uma causa perdida, eu não tenho como solucionar esse problema, mas por meio da fé, qualquer situação pode ser transformada. E quando eu falo a respeito da fé, me refiro à fé, eu me refiro a uma fé depositada em Deus, na palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Ele afirmou: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, neste domingo, nós faremos uma oração direcionada para a solução dos problemas considerados impossíveis, independentemente se é um problema de saúde, se é um problema familiar, se é um problema financeiro, se é um problema conjugal, independentemente daquilo que você possa estar enfrentando, as pessoas estão enfrentando, nós vamos realizar um clamor para que o poder de Deus venha solucionar aquilo que a capacidade humana não pode solucionar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a Bíblia diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava quase morto, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, aquele centurião aproximou-se dele e disse: peço-te que cures o meu servo que está doente, quase morto. O Senhor Jesus se dispôs, dizendo: eu irei à tua casa para curá-lo. Mas o centurião respondeu: não é preciso que o Senhor vá na minha casa, porque eu estou, assim como eu tenho homens sujeitos à minha autoridade, e eu digo a ele vai, e eu digo vem, ele vem. Se o Senhor enviar apenas uma palavra, o meu servo será curado. E o Senhor Jesus admirou-se da fé daquele homem e disse: vai e seja conforme a tua palavra. E diz a Bíblia que desde aquele momento aquele servo foi curado. Quando o centurião chegou em casa, o servo que estava quase morto havia sido curado. E ele afirmou que o momento da cura foi exatamente o momento em que ele conversava com o Senhor Jesus. Aquele homem, aquele centurião que tinha vários soldados sob a sua responsabilidade, ele, por um lado, mostrou humildade, Ele foi até o Senhor Jesus e, por outro lado, ele mostrou uma grande fé. Imagine, o Senhor Jesus se dispôs a ir na casa dele para curar o soldado, mas a fé daquele homem era uma fé tão pura que ele disse: não precisa que o Senhor vá na minha casa. Se o Senhor enviar apenas uma palavra, o meu servo será curado. Porque eu digo aos meus soldados, vão, e eles vão, eu digo vem, e eles vêm, e se o Senhor enviar apenas uma palavra, está resolvido. Quer dizer, uma fé absolutamente pura. Ele mostrou, provou na prática que ele cria no Senhor Jesus de fato, de verdade. E ele tinha a convicção de que bastaria apenas uma única palavra e aquela situação tão grave seria resolvida, seria solucionada, e assim aconteceu. E
isso tem acontecido na vida de muitas pessoas, né? Quantas pessoas a gente vê chegando na igreja em situações extremamente impossíveis, em situações que elas arrastaram durante tantos anos, mas no momento que elas tomaram a atitude de fé, chegaram até o Senhor Jesus, clamaram, invocaram a Deus de todo o coração, Deus se manifestou e a situação foi transformada. Então eu quero fazer um convite muito importante para que você esteja conosco neste domingo. Às 9 horas da manhã, nós teremos a reunião principal. E depois, às 7 horas da noite, caso você não tenha condições nenhuma de ir às 9 da manhã, às 7 da noite, essa segunda reunião. Nós vamos realizar uma oração direcionada para as pessoas que estão enfrentando uma situação considerada impossível. Eu quero convidar você para que você esteja conosco. O nosso endereço aparece aí no vídeo, Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco. Avenida República, 4.729, Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Nós estamos a 5 minutos do Marília Shopping. Nós temos na igreja um amplo estacionamento, não há preocupação, né, em relação ao estacionamento. Temos também na igreja uma escolinha muito ampla, onde ali nós temos pessoas preparadas para cuidar das crianças, orientá-las, né, espiritualmente, cuidar das crianças. Elas brincam, elas ficam ali durante o culto, enquanto os pais assistem às reuniões com tranquilidade. Às 9 da manhã e depois às 7 da noite, essas duas reuniões, você que está aí enfrentando um problema, seja uma doença, seja um problema familiar, um problema financeiro, conjugal, seja uma situação espiritualmente falando, que você não consegue se livrar de um determinado problema, de uma determinada situação, vá, através da fé, você poderá vencer. Aquele centurião, ele se dispôs, ele foi até o Senhor Jesus, e através dele, da fé dele, o servo que estava quase morto foi totalmente curado, porque o Senhor Jesus tem autoridade sobre tudo. Eu quero fazer esse convite e tenho certeza que Deus há de abençoar. Nós vamos assistir, nós vamos a um intervalo, depois vamos assistir o testemunho da Gisele, que enfrentava vários problemas e foi vencendo através da fé, mas ela tinha um grande desejo, né, de ter um filho. Humanamente falando, pela medicina seria impossível, mas pela fé tornou-se possível e Deus abençoou. E daqui a pouquinho a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do Encontro com Deus, domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4.729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Eu tenho aqui na sala de entrevista a Gisele. Tudo bem, Gisele? Tudo bem. A Gisele que também chegou na Igreja do Novo Nascimento, atravessando alguns problemas, e graças a Deus, Deus a tem abençoado. Ela vai falar um pouquinho do que ela viveu, do que ela estava enfrentando. Como é que estava, Gisele, a sua vida quando você chegou na igreja? Bom, bispo, quando eu cheguei na igreja, espiritualmente falando, eu estava bem abatida, não tinha mais fé nenhuma, não acreditava em nada, né? Estava totalmente desacreditada. Totalmente desacreditada. Com problemas financeiros, desempregada, problema na família, assim, tudo de ruim estava acontecendo, estava no fundo do poço. Tudo. Você estava desempregada? Desempregada, tudo, fazia entrevista, não arrumava emprego,
não dava certo. As portas todo o dinheiro fechadas. que recebia era um saquetel furado. Tudo que a gente recebia, colocava, ia embora, não pagava dívida, endividada, totalmente destruído. E dentro de casa, problemas também. Problemas, porque tinha problemas financeiros e acabou abalando a família, né? Muitos problemas. Muitos problemas. Aí você foi convidada para vir à igreja. Fui convidada pela minha mãe, que estava vindo quando inaugurou a igreja aqui em Marília. E vim, mas vim sim ainda com o pé atrás, desconfiada. Desacreditada. Aí acabou vindo, participando das reuniões, fazendo tudo que o senhor falava, eu passei a acreditar, né? Passei a participar das campanhas e Deus foi abrindo as portas. Fui arrumando emprego, fui melhorando de emprego, saindo de um, entrando em outro, pagando dívida. Na época eu namorava, né, com o meu esposo, a gente ficou noivo, não tinha condições de ter uma casa, né, e Deus preparou que a gente conseguiu adquirir o nosso imóvel, comprou a nossa casa, e no meio disso aconteceu que eu tinha um desejo no meu coração, que era de fazer uma faculdade. Só que humanamente falando era impossível. Você não tinha condições. Não tinha condições. O que eu ganhava era suficiente para pagar a faculdade, mas eu tinha outros compromissos. Mas aí eu falei assim, não, Deus vai abrir uma porta e eu vou conseguir fazer a minha faculdade. Começou a orar com esse objetivo. Comecei a orar, participei de uma campanha no final do ano, que foi feito na igreja, e Deus abençoou que eu consegui uma bolsa na faculdade. Fiz uma prova, passei, consegui uma bolsa de 100%. 100%. Sou bolsista. Estou no último ano de faculdade, faço direito. Está fazendo direito, terminando agora. Terminando agora em dezembro, meu último ano de faculdade. E você casou e tinha um sonho que para muitas mulheres, né, para muitas mulheres se tornar mãe, ter filho, é uma coisa normal para a grande maioria das mulheres. Mas no seu caso era impossível. Era impossível. Era impossível. Fui como toda mulher que casa, tem o sonho de ser mãe, ter um filho. Procurei um médico, fui até a minha doutora, conversei com ela e ela colocou um monte de barreiras. Falou, Gisele, não tem como, vai ser muito arriscado você ter um filho agora. Colocou um monte de empecilhos e para por causa de problemas que você tinha. Problemas que eu tinha, né, problemas anteriores. E ainda apareceu um cisto no meu ovário e eu não consegui ovular para engravidar. E ela falou assim, olha, você pode fazer o tratamento, mas vai demorar uns 2, 3 anos para você engravidar. Né? Perguntei para ela, falei, doutora, né, corre o risco de eu engravidar com esse cisto? Ela falou assim, não precisa se preocupar que você não vai engravidar. Humanamente falando, não tinha chance por causa dos problemas de saúde que você teve anteriormente. Isso. E aqueles problemas impossibilitaram você de engravidar. Impossibilitaram eu de engravidar. Aí você veio para o lado da fé, também nesse sentido, né? Vim para o lado da fé, novamente. Busquei em Deus, né? Conversei com o senhor, com a esposa, com a pastora Cida. E em oração, nós começamos a orar, né? E o senhor falou, olha, tenha fé. Leia o livro, né, de 1 Samuel. Lá que fala de Ana, né? Fala de Ana, que lá vai estar a resposta. E eu comecei, né? E vinha sempre o senhor orando e fazendo a oração comigo, com meu esposo. E incrível que em 3 semanas... 3 semanas... 3 semanas... Você engravidou. Eu engravidei. Eu engravidei e... Foi assim, a minha médica, ela falou assim, Gisele, impossível. Eu falei assim, não é impossível. Para Deus nada é impossível. Inclusive, a Bíblia fala de Ana, como tantos exemplos na Bíblia, né? Ana era mulher estéril. E uma mulher estéril naquela época sofria muito. Ela era muito humilhada, desprezada, considerada sem valor, né? Mas Ana tomou uma atitude de fé, clamou a Deus e Deus fez um milagre. Você se firmou nisso, né? Sim, me firmei nisso
E o milagre, assim, é muito de Deus mesmo, porque eu tinha um cisto no ovário esquerdo e eu engravidei do ovário direito. Então, ela pegou o exame, olhou e falou assim, não é possível. Assim, é possível. Foi Deus, né? Foi Deus. E depois que engravidou, correu tudo bem, meu bebê nasceu, e ela falou pra mim, ela falou assim, Gisele, você me surpreendeu. Uhum. Eu falei assim, não, Deus é que fez, Deus né? é que fez. E aí nasceu, o Gabriel tá bem? Tá bem. Tá com quanto? Qual a idade dele agora? Vai fazer 3 meses agora. 3 meses, tá com saúde, tá bem. Nossa, tá uma benção, né? Uma benção. Tá feliz, né, Gisele? Muito. Graças a Deus. Graças Então a Deus. está aí o testemunho da Gisele. Quem sabe você está atravessando, enfrentando situações que para você também tem sido impossível. Mas o Senhor Jesus disse que os impossíveis dos homens, eles são possíveis para Deus. Mesmo Deus que tem abençoado a vida dela, do marido, do filho, enfim, é o mesmo Deus que pode abençoar a sua vida. Obrigado pelo testemunho, Deus abençoe mais ainda. Nós vamos a um breve intervalo e depois a gente volta com todos vocês. Vamos realizar a oração em seu favor. Você acompanhou aí o testemunho da Gisele, graças a Deus obteve, né, a transformação da vida, a realização de um grande sonho que era impossível para ela, e Deus é fiel para abençoar. Neste domingo, tanto às 9 horas da manhã, como depois às 7 horas da noite, essas 2 reuniões do Espírito Santo direcionadas para que as pessoas tenham suas experiências com Deus, encontrem a presença de Deus, recebam paz, mas nós estaremos neste domingo realizando uma oração muito importante em favor das pessoas que têm enfrentado problemas, situações consideradas impossíveis, e nós vamos clamar e Deus há de abençoar. Você que está enfrentando uma situação considerada impossível, tome a sua atitude de fé e Deus há de abençoar. Nós vamos agora a um breve intervalo, depois então já retornaremos falando com Deus em seu favor. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro, Senhor, neste momento em oração, juntamente com tantas outras pessoas que estão acompanhando este programa. O Senhor Jesus afirmou que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E afirmou que, a partir do momento que crescemos em sua palavra, nada mais nos seria impossível. Eu quero pedir para que o Espírito Santo levante, fortaleça, dê ânimo para todas as pessoas que estão nos assistindo e que também estão vivendo uma situação, um problema considerado impossível. Que o Espírito Santo levante essas pessoas, coloque força, dê ânimo, coragem, para que elas possam tomar, Senhor, uma atitude de fé e estejam na tua casa neste domingo, para que quando nós clamarmos para que o Senhor torne possível aquilo que tem sido impossível, elas estejam lá para serem abençoadas e possam glorificá-lo através de suas vidas. Abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, nós chegamos aos minutos finais do nosso programa e fica aí o convite para que você esteja conosco neste domingo, às 9 da manhã, depois às 7 da noite, Avenida República, 4.729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. E nós temos uma equipe de pastores, pastoras, como também obreiros, obreiras, que estão sempre disponíveis para atender as pessoas antes e após as reuniões, orientar aqueles que quiserem uma orientação. Vá com fé,
vá com determinação, Deus há de abençoar. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.